Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é João Marcos Fontenelle, eu falo aqui diretamente da Barra Funda, em São Paulo. Eu sou um amigo de Jesus, eu faço parte do projeto do Instituto Jesus Cristo e estou compartilhando com vocês aqui nesses dias as devocionais de O Caminho, livro de Stanley Jones. E nós estamos na semana de número 25, hoje é terça-feira e nos próximos dias, a partir de hoje, Stanley Jones vai falar um pouquinho sobre o tema dos ídolos. Então preste muita atenção, essas devocionais são muito preciosas. E a devocional de hoje, ela tem por título Apegar-se a um ídolo. Apegar-se a um ídolo. E eu queria ler com você então as referências bíblicas que Stanley Jones nos indica. A primeira delas é Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias capítulo 2, versículo 13, que diz assim: O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Uma outra, uma outra referência bíblica é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7, que diz assim: Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. E uma última referência bíblica, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, que diz assim: Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então vamos ler aqui o que Stanley Jones nos traz nessa devocional chamada aí Apegar-se a um ídolo. Ele diz assim: devemos observar outra estrada com um beco sem saída. Uma estrada que muitos estão tomando inconscientemente. A estrada de se apegar a um ídolo. Fritz Kunkel expõe os efeitos devastadores na personalidade dos que ficam aquém da realidade e se apegam a substitutos, a ídolos. O ídolo é uma coisa relativa que se torna absoluta. Em seu lugar, o ídolo é uma coisa boa, mas seu lugar não é absoluto, é relativo. Ele deve ser sujeitado e estar relacionado a algo além de si mesmo. Muitas pessoas se apegam aos ídolos da religião, como, por exemplo, um pregador favorito. A fé gira em torno desse pregador. Se ele permanecer firme em seu pedestal, então a religião das pessoas nesse ídolo seguirá firme também. Mas e se ele balançar no pedestal ou pior, cair? Então a fé que se firmou nessa pessoa vem abaixo também. Mas o ídolo não precisa cair de uma vez. Se ele for menos do que perfeito, então a fé se frustra, se ressente e se machuca. Quem adora um ídolo nutre uma dor oculta. Cheguei perto disso quando ainda era jovem na fé. O homem que me levou à conversão era meu ideal e quase se tornou meu ídolo. Vi-me imitando sua voz áspera. E então descobri que, mesmo sendo um bom homem, ele não era um homem perfeito. E meu ídolo titubeou em seu pedestal. Naquele momento, Cristo me perguntou: Você está seguindo a esse homem ou a mim? Percebi o seguinte: eu o havia colocado entre mim e Cristo. Eu deveria submetê-lo a Cristo. E foi o que eu fiz. Então ele deixou de ser um ídolo. Ele era um bom homem, a quem eu devia muito, e a quem eu era profundamente grato. Fui liberto da escravidão. Eu estava livre. Há aqueles que fazem do grupo religioso ao qual pertencem um ídolo. As pessoas têm o instinto de pertencer a um grupo. Dentro dele, elas se sentem seguras, têm a sensação de pertencimento. E ao pertencerem ao grupo, elas o glorificam. Colocam uma auréola em torno dele e lhe atribuem qualidades salvíficas. Aqueles que pertencem ao grupo ou denominação estão bem, seguros. Aqueles que não pertencem não estão seguros nem salvos. O grupo tornou-se um ídolo. Vamos à oração. Ó Cristo, como é fácil ficar aquém de ti e nos apegar a algo inferior a ti.
E sabemos que quando fazemos isso, estamos fadados ao desapontamento, à ferida interior. Pois só tu não nos decepcionas, todo o resto nos decepciona. Portanto, eu gostaria de firmar minhas afeições em ti, e somente em ti, de modo supremo. Todo o resto é relativo. Ajuda-me. Amém. E a afirmação do dia, abre aspas, quando vocês já estiverem há muito na terra e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fecha aspas, Deuteronômio 4:25. Eu também me apego a ídolos quando já estou há muito na terra e perco o frescor de meu contato com Cristo. Então veja, Stanley Jones vai iniciar as devocionais dos próximos dias falando sobre o tema do ídolo. Stanley Jones traz algumas realidades aqui que nós precisamos parar para pensar um pouco. Como ele mesmo disse, há uma facilidade do ser humano de colocar coisas, pessoas, grupos num lugar onde só Deus deve ocupar nas nossas vidas. O próprio Stanley Jones fala que quando um grupo nós atribuímos uma qualidade salvífica, né? Quando a gente acha que nós estamos salvos, agora sim tudo vai ficar bom, tudo vai ficar feliz, porque agora eu pertenço a esse grupo. Eu já estou atribuindo uma qualidade salvífica, de salvação àquele grupo. Ou seja, aquele grupo foi colocado sobre um pedestal na minha vida e isso já se tornou um ídolo. Nós precisamos entender que coisas, pessoas, lugares, relacionamentos, posições, tudo na nossa vida, ela não deve ocupar o lugar que só Deus deve ocupar. Nós precisamos entender isso. E eu me lembro, enquanto eu pensava sobre essa devocional, eu me lembrei de Filipenses no capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11, que diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Está falando sobre Deus exaltando Cristo, né, Jesus. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, nesse versículo, diante de tudo que Cristo fez, né, neste mundo, Cristo veio, nos amou, nos serviu, se entregou por nós, o sacrifício de Cristo foi perfeito. Diante de tudo que Cristo fez, o Pai exaltou o Filho à mais alta posição. E se nós pensarmos em ídolos, né, que tenham também joelhos para se dobrar, todos os nossos ídolos devem também se dobrar diante de Jesus. Na nossa vida, há um processo pelo qual nós passamos, que se em algum momento nós colocamos algo, alguém, um grupo, alguma coisa num pedestal, isso também deve se dobrar diante de Jesus Cristo, porque nada na nossa vida deve assumir a posição, o lugar que só Cristo deve ter. Tudo na nossa vida deve se submeter a Cristo. Tudo, tudo deve estar debaixo da autoridade de Cristo. É o que Stanley Jones vai dizer aqui, que existem coisas que são relativas e só Deus é absoluto na nossa vida. E todas as coisas que são relativas, que nós colocamos num lugar de absoluto, isso então entra como idolatria. Essas coisas são boas, são coisas boas na nossa vida. Pessoas, lugares, grupos, são coisas boas, mas elas são boas nos seus devidos lugares, sempre submetido a Jesus Cristo. Eu me lembro também em Mateus 7, no versículo 24, quando Cristo conta sobre a parábola de duas casas. Uma casa que foi construída sobre a areia e uma casa que foi construída sobre a rocha. A palavra fala que veio as tempestades, veio o vendaval e a casa que foi construída sobre a areia, ela caiu. Ela foi derrubada por aquelas águas. Mas aquela casa que foi construída sobre a rocha, essa casa permaneceu firme, apesar das tempestades, apesar do vendaval. O que que isso me ensina? Para eu não ser arrastado pelas tempestades, a minha fé deve estar em algo sólido, rígido, algo constante. Se a minha fé está sobre algo relativo, algo inconstante como os ídolos são, as tempestades da vida vão derrubar a minha casa. Mas se a minha fé está em Cristo, aquele que é imutável, aquele que é firme, aquele que é constante, aí tudo vai bem e essa casa não cai. A minha fé não deve estar naquilo que é relativo,
mas naquilo que é absoluto, que é Cristo na minha vida. Então fica aqui o convite de Stanley Jones, para que a gente abandone os ídolos, coloque as coisas nos seus devidos lugares e que Cristo assuma o lugar de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Nós nos encontramos amanhã aqui.